E no quarto capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, nós vamos falar exatamente sobre essa natureza dual da mulher. Vamos falar sobre esse parceiro e como essa natureza convive junto. Esse conto do Manauê, que é um conto africano, ele vem falar para nós da força do masculino e como esse masculino se concretiza com essa dualidade da mulher. Bom dia, Tatiana, seja bem-vinda. Pega o seu café e vamos começar. Selma, bom dia, sejam todas bem-vindas. Hoje nós estamos aí no nosso estudo do quarto capítulo, Mulheres que Correm com os Lobos. E se você não assistiu o primeiro, o segundo e o terceiro, ele tá gravado. E se você já assistiu, esteja com a gente. O dia que você não puder, ele também fica gravado. Seja bem-vinda, Marinês. Eu quero que você me conte aqui, Marinês, Sueli, como é que vocês estão? Me fala aqui, ó, vamos conversar um pouquinho. A gente já vai entrando no nosso cafezinho. E eu quero saber, escreve aqui para mim como vocês têm, como que esses contos têm refletido na vida de vocês? Como que essa reflexão dessa mulher loba que cata ossos, desse barba azul que a gente tem que matar muitas vezes dentro da gente, vocês têm conseguido fazer esse exercício? Têm conseguido buscar dentro de você a liberdade de catar o que talvez estava morto? Conta aqui pra mim que eu quero ouvir. Ser mulher não é fácil. A Tatiana tá aqui comigo e amanhã ela vai falar sobre hormônios para nós. Ela vai estar falando sobre essa mulher que também trabalha com o marido, que também trabalha com ginecologia, e a gente sabe que tudo isso mexe muito com a gente. Todo mês é uma montanha russa. E ser mulher não é fácil, é o que a gente vai ver no nosso conto de hoje. O Manauê, que é um conto masculino, é um conto que fala do homem selvagem. Ele vem trazer para nós o resgate da importância dessa dualidade dentro de nós. E eu vou estar aqui esperando vocês partilharem esse sentimento comigo. Sueli, conta aí para mim como que esses contos têm falado na sua vida. Marinês, eu sei que você está acompanhando a gente em todos os nossos capítulos e eu estou muito feliz. Então eu quero saber, eu tô curiosa, porque toda vez que eu faço a releitura desse livro, ele mexe muito comigo. E com você? Andréia, olha só, coisa boa, beijo grande. Eu ia fazer coraçãozinho, mas estava segurando o café aqui. Isso mesmo, olha só, coração para todas vocês. Eu quero começar a falar desse conto lendo exatamente um pedacinho do que eu marquei, que é muito bacana aqui, que é o seguinte: sozinho, o self mais civilizado vive bem, mas sente uma certa solidão. Você se sente assim? A gente dá conta das coisas, a gente é todo civilizado, tem uma vida arrumadinha, mulher trabalha, estuda, cria os filhos, o casamento ali, na estabilidade, mas será que dentro de você não tem que descobrir, eu estou dizendo dentro de você nesse momento, algo que complete mesmo de verdade essa solidão? Porque está escrito aqui, isso é antigo. Um self civilizado vive bem, mas sente uma certa solidão. O self selvagem também vive bem, mas anseia pelo relacionamento com o outro. A perda dos poderes psicológicos, emocionais, espirituais das mulheres tem como origem a separação dessas naturezas e a simulação de que uma delas não mais existia. Então, quando é que a gente começou a viver isso? Quando a gente começou a ser formatada demais, quando a gente começou a ter que dar justificativa demais. O tamanho da saia, o tamanho do peito, a ponta do nariz,
o creme que eu uso, com quem eu ando, como eu devo me portar. Exatamente. Muitos homens não precisam disso, vocês sabem, né? Isso é muito da natureza da mulher, porque para ela caber numa sociedade que nem podia estar, que nem podia falar, que nem podia sentir, ela começou a se formatar. E num determinado momento, isso até funciona por um tempo na vida da gente, quando a gente se formata, quando a gente administra. Aqui não está falando sobre você anular essa natureza dual. Aqui não está falando no conto de que você tem que ser de um jeito ou de outro. O conto fala exatamente de abraçar essa dualidade que existe dentro de você, aonde uma mulher objetiva se encontra com a subjetividade dela, que é esse anseio, esse desejo da mulher selvagem. E eu vou começar aqui contando esse conto do Manauê. Se você leu, vamos ver se você não perdeu nenhum detalhe importante. E se eu esquecer algum detalhe, me ajuda a lembrar aqui. Manauê, que é um conto africano do masculino selvagem, conta a história de duas irmãs gêmeas que eram cortejadas pelo Manauê. Mas o pai dessas duas irmãs gêmeas colocou uma condição para que Manauê pudesse chegar até elas. Manauê, para você conseguir a mão delas em casamento, você vai ter que acertar o nome de cada uma delas. E Manauê, ele tentou várias vezes, pela forma racional. Como será que é o nome da fulana e da beltrana? E ele foi pelos nomes que ele tinha o quê? Conhecimento. Manauê andava sempre com um cachorrinho com ele. E esse cachorrinho instintivo, ele começou a prestar atenção e ele percebeu que uma das gêmeas era muito, muito bonita e a outra muito, muito sensível. Ou seja, uma parece que completava a outra. Nenhuma das duas tinha 100% a beleza e 100% a sensibilidade. Era como se fosse realmente uma completude. E aí então Manauê já estava entristecido porque eram várias tentativas racionais de acertar o nome dessas mulheres. E lá ia embora Manauê para casa de novo. Até que um dia o cachorrinho, muito esperto, falou assim, pensou. E cachorro em conto pensa. Eu vou prestar atenção na conversa dessas duas. E resolveu prestar atenção na conversa dessas duas. E assim ele ouviu uma chamando pela outra. Foi embora correndo contar para o Manauê. Só que no meio do caminho, esse cachorrinho encontrou com um baita ossão que ainda tinha uns pedaços de carne lá que um leão tinha deixado para trás e ele ficou maluco e ficou lá comendo aquele osso, quando de repente aquele osso acabou e ele falou, o que eu tinha que fazer mesmo? Meu Deus, esqueci o nome, eu tinha que levar um nome pro meu dono. Volta o cachorrinho lá para casa das gêmeas para tentar ouvir de novo, ou seja, como é importante dar ouvido a essa mulher, essas mulheres que existem. E aí, então, ele pegou o nome de novo, foi correndo de novo. No meio do caminho, esse cachorrinho, que era tarado por noz moscada, sentiu um cheiro de uma comida gostosa que vinha de uma casa do lado. E pasmem, lá foi o instintivo cachorrinho comer a tal da comida que estava muito cheirosa. Comeu, e esqueceu de novo do nome. Bom, pela terceira vez, volta o senhor instintivo cachorrinho. E aí, então, as gêmeas estavam prontas para um casamento. Elas estavam lindas, esperando o noivo chegar. E o cachorrinho falou, meu Deus do céu, sabe quando o instinto percebe que o negócio tá chegando bem na hora? Eu preciso contar o nome delas pro meu dono, porque senão ele vai ficar sem essas mulheres.
E lá foi correndo ele, que tinha ouvido o nome pela terceira vez, e dessa vez ele prometeu que o instinto dele não ia traí-lo e que ele não ia parar para comida nenhuma, para osso nenhum no meio do caminho, ou seja, ele foi totalmente objetivo. Imagina um instinto animal selvagem ser objetivo. O conto chama a atenção da gente para isso. E ele chega lá e conta para o Manauê. Manauê vai correndo e ele diz: Manauê, corre, porque é chegada a hora, elas estão prontas. Elas estão prontas para o casamento. Manauê chega lá e fala o nome das duas gêmeas. E aí então, elas que tinham a certeza que esse ânimos, segundo a psicologia junguiana, que é o nosso masculino dentro da gente, chegaria para salvá-las. Salvá-las no sentido de desposá-las. E essa conjugação iria acontecer. Exatamente a importância da gente entender esse conto. E o conto termina assim, com os 4 juntos felizes. Roberta, que negócio é esse? Esse conto é sobre poligamia? Nananina, não. Lembra que todos os contos que nós trazemos aqui são contos da psique universal. São contos trazidos de vários pontos do mundo, são contos que, identificados pela cultura popular, identificados das formas mais pueris, eles nos trazem o nosso inconsciente coletivo. Nesse momento que Manauê, que é o homem, ele busca essas duas mulheres, ele não está buscando duas mulheres. É uma mulher que tem 2 lados. E quem é que aqui de nós já não se sentiu assim? Com algo dentro de si clamando, dizendo que tem que fazer determinada coisa e a cabeça racional, objetiva, formatada para viver em sociedade, para aturar certos lugares que nós desenhamos que temos que estar, colocamos dentro da gente. Agora, o conto fala uma coisa muito bonita, que é exatamente viver os 4 juntos. Que 4? Esse homem que é racional e tem que dar ouvidos ao seu cachorro que é primitivo. Enquanto ele tenta só pelo racional, ele tem muita dificuldade, porque quando a gente experimenta só pelo racional, a gente vai pelo que a gente conhece. E às vezes a gente precisa ter experiências das quais a nossa natureza ainda não vivenciou. E aí esse cachorro, junto com seu dono, é esse instinto. Lembra aqui da bonequinha da Vassaliça, que era a intuição? Se você assistiu o capítulo 3, o cachorrinho aqui faz exatamente o papel da bonequinha vassaliça, da intuição. Então aqui, esse ser masculino, ele dá ouvidos ao seu instinto. O seu instinto que muitas vezes o traiu. E quantas vezes o instinto trai a gente se desvia. Sabe quando você está focado numa tarefa, você precisa conciliar dentro de você a sua funcionalidade, dar nome aos seus sentimentos, dar nome àquilo que você está precisando em determinado momento. E às vezes você está precisando sentir raiva, às vezes você está precisando ser amada de verdade, às vezes você está precisando parar de se sentir rejeitada. Então, o que eu estou sentindo? Nomear. Então, nesse momento, quando o instinto precisa nomear essas mulheres que estão aí dentro. Então, pode ser que tenha sim dentro de você uma mulher rejeitada, uma mulher que sente ausência, uma mulher que se sente aprisionada nas suas crenças, uma mulher que não corre mais livre, uma mulher que se vê escrava daquilo que ela mesma plantou, uma mulher que não se sente amada ou que não se sente ouvida, uma mulher que está totalmente entregue às suas paixões, uma mulher que já não raciocina mais por si,
Uma mulher que pensa em todo mundo, mas não pensa sequer nos seus próprios sentimentos, porque se sentiria egoísta ou porque se sentiria, né, inapropriada, ou porque até sentiria que não teria mais espaço. Mas pasmem, vem aí o nosso ânimos, e nesse momento a gente pode analisar esse conto de duas formas. A forma subjetiva faz com que a gente entenda que todas as partes, todos os elementos do conto sejam nossa. Esse homem manauê é o nosso ânimos, a nossa parte masculina que existe dentro de nós, racional, que vem salvar-nos e vem dizer: eu quero as duas juntas comigo. Esse cachorrinho que vem nos ajudar a dar nome aos nossos pensamentos e sentimentos é o nosso instinto animal, é o nosso instinto selvagem, da mulher selvagem, desse homem selvagem que existe dentro de nós. E essas duas mulheres, uma muito, muito bonita e uma muito, muito cheia de conhecimento, são essas mulheres que existem dentro de nós. Então, esses 4 elementos são para nos dizer que sim, a gente precisa dar ouvido aos nossos valores, aos nossos sentimentos, àquilo que se passa dentro da gente, tanto de forma racional quanto de forma emocional, para que esse casamento aconteça. Então você não precisa abandonar os seus sentimentos, eles não vão trair você. Você também não precisa abandonar a sua racionalidade, porque ela ensina você exatamente a tomar decisões que façam bem para a sua vida. E ouvir esse instinto vai fazer com que você não se mate ao longo do dia. Agora, cuidado com esse instinto, porque esse instinto é faminto e às vezes ele se desvia da gente. É exatamente quando ele sente o cheiro de algo que é atraente e a gente se sente seduzido mais do que deveria pelas nossas tarefas. Esse conto, ele é muito bacana também se olhar para o lado objetivo. Como seria o lado objetivo? Muitas mulheres reclamam que os homens não as entendem. E essa é a eterna incógnita, né? Freud já dizia: o que será que se passa pela cabeça dessas mulheres? Às vezes nem elas mesmas sabem. Então aqui fica a dica desse conto. Essa tarefa hoje do conto manauê é para que você dê nome àquilo que está dentro de você, para que você dê voz, para que você dê ouvidos aos sentimentos que você está sentindo. Se você sente solidão, por que você sente solidão? Se você está rodeada de pessoas e você tem família e tem trabalho e você tem o seu companheiro do lado, o que está faltando? Nomear esses sentimentos, dialogar com esse masculino. Agora eu estou falando de forma objetiva. Eu estou dizendo para você realmente aprender sobre você, aprender sobre o que você gosta e sim, ensinar o seu parceiro, deixar claro para o seu parceiro coisas que você gosta, necessidades que você tem, dizer para você mesma dos prazeres que você precisa ter, dos seus desejos, das suas dores, das suas saudades, das ausências que você sente, e você vai nomear, e essa é a sua tarefa no dia de hoje, nomear todos esses sentimentos e colocar luz, colocar um racional, mas nunca deixar de ouvir esse cachorrinho que traz esses nomes, porque ouvir você, ouvir o que está dentro de você, é validar essas emoções, e é isso que nos impede de adoecer. É justamente validar o que a gente está sentindo, que faz com que a gente não cobre dos nossos maridos, ou não cobre dos nossos filhos, ou não cobre de qualquer outra coisa aquilo que está dentro de nós. E quando a gente consegue fazer esse casamento da nossa natureza sentimental com a nossa natureza racional, ouvindo os nossos instintos que estão bem mais embaixo,
e fazendo com que haja um verdadeiro casamento, nós somos mulheres mais inteiras. Então, um dia me perguntaram: Roberta, o seu e-book é Mulheres Inteiras. Eu sempre vivi muito dentro dessa realidade de individuação, porque aos meus 23 anos, quando eu comecei a perceber que eu precisava dar ouvidos à Roberta que existia dentro de mim, eu dei muito menos ouvido para o que estava fora. E assim, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor e mesmo tendo que enfrentar dentro de mim aquilo que eu não conhecia e perder coisas e perder pessoas, eu pude ter acesso àquilo que fazia sentido para mim. E eu caminho ainda hoje com isso, porque a gente não para. Lembra que o caminho de individuação é uma espiral onde você tem acesso a todas as suas necessidades mais íntimas. O caminho de individuação é onde você tem acesso aos seus verdadeiros tesouros. O caminho de individuação é aquele que faz com que você conviva com toda a sua realidade e se permita sentir tudo o que você tiver que sentir, mas dar conta disso. Porque aí você não vai precisar ver no seu corpo adoecido, ou você não vai precisar ver na sua vida entumecida, enrijecida, polarizada. Quantas vezes a gente percebe as mulheres polarizadas, sofrendo, racionalizando seus sentimentos, o que na verdade a gente só precisaria conciliar essa dualidade que existe dentro da gente, de querer poder, de querer ser amada, de querer amar e de querer sim sentir esse prazer, sentir esses desejos, aquilo tudo que flui dentro da gente e que é normal e que em muitos momentos da nossa vida, principalmente dentro de um convívio social, disseram pra gente: deixa pra lá, esquece. Olha só o Barba Azul dizendo: larga a mão disso, viver assim é melhor. Ó, fica quietinha porque assim funciona mais. Ou, isso dá trabalho demais, larga a mão disso. Dá trabalho sim. Às vezes esse cachorrinho, que é o nosso instinto, vai ter que dar várias viagens. E talvez ele se perca com algumas gulodices. Mas no final das contas, existe o casamento e a gente se sente mais completa. A mensagem que fica hoje, que eu quero deixar para você, é que você ouça dentro de você essa fração masculina. Que você nomeie os seus sentimentos e os seus pensamentos. Que você dê voz aos seus instintos, que não são racionais. Mas que você não abandone a sua racionalidade. Que você conjugue, que você traga para esse casamento do seu dia a dia. Eu sei que é uma experiência que pode parecer desconfortável. Esse é o nome. Mas nessa semana, onde a gente tem muito mais conto para ler, e esses contos incríveis, que você pode deixar sim as suas observações. Muitas mulheres têm escrito para mim também no individual. E isso faz com que eu ganhe força também na minha natureza de que a gente realmente está no caminho certo. E eu quero dizer para você que se você tem gostado desse material, se você acredita que te ajuda, e se no momento em que você está ouvindo ou você está lendo esse livro, você está refletindo, você lembra do nome de outras mulheres, compartilha com elas. Uma das que estão fazendo o curso comigo, o nosso estudo, me disse assim: Roberta, tem muito tempo que você me fala para ler esse livro e tem muito tempo que você me conta que esse livro, que é base do curso de individuação, mexeu muito com você. Pois é, uma hora chega e a gente não deixa de falar, a gente não deixa de compartilhar, porque a gente acredita
que você vai ler no momento certo. Foi assim comigo. Eu também não li de primeira todos os contos. Eu também não tive o mesmo olhar que eu estou tendo agora nessa releitura. E num primeiro momento, eu nem compartilhei. Eu só degustei, tentei entender coisas que eu não entendia. Fui até uma certa parte do caminho comigo mesma e pasmem, em muitos momentos eu parei. Parei assim como a vassalissa parou para descansar. Deixei a minha intuição me guiar. Em muitos momentos eu tive dentro de mim aquele barba azul que dizia que até aqui estava bom, que não mexesse mais em nada não, e que eu fizesse só isso. A Marinês está dizendo pra gente: eu confesso, tenho dificuldade em me perceber, mas os contos despertam. Obrigada por ter dado voz, Marinês. Só o fato de você ter compartilhado já é justamente se permitir dar voz a essa dificuldade. Às vezes a gente nem se permite dizer que tem dificuldade. E é exatamente quando eu me permito nomear. Eu tenho dificuldade. Não é só você, eu, Roberta, tenho. Muitas das mulheres que nos ouvem têm. E é por isso que o masculino fica tão confuso com a gente. Porque não é tão simples assim a gente casar, como o conto diz. E lembrando mais uma vez, não é um conto de poligamia aqui, que então o masculino está casando com duas mulheres. Não, é tudo uma só, né? Trazer para esse entendimento e aceitar que existe mesmo, existe um pouco de confusão. E quando a gente aceita que existe a confusão, a gente começa a colocar ordem na casa. Lembra da vassalissa? Que ela... enfrenta essa confusão, é a velha megera, assim, ela não é bonita, a realidade é confusa, ela é maquiada, ela nos engana, ela é cheia de formatações, mas a gente está dentro dela. E quando a vassalissa começa a enfrentar a megera para encontrar o fogo, ela começa a fazer o quê? Colocar ordem na casa dela. E colocar ordem nada mais é do que nomear. Separar a semente de papoula do estrume, separar o milho bom do milho mofado. E quando a gente tem essa possibilidade, é libertador a gente realmente tirar da nossa vida o que não serve, o que não é mais para nós, o que não é alimento, e deixar vir aquilo que nos faz mulheres mais bonitas. E ser bonita não só por fora, ser bonita por dentro, viva por dentro. Porque mostrar por fora não faz você dormir bem por dentro. Não faz você se sentir inteira por dentro. Então, se você gostou desse conto, se você gostou dessa inteireza, dessa mulher que conjuga todas as partes que existem dentro de si e aceita. Deixa aqui o seu comentário, compartilha e lembra que quarta-feira a gente vai falar do nosso 5º capítulo e cada capítulo trabalha com você esse processo também de individuação. Cada capítulo convida você, nesse momento que nós estamos vivendo, aonde a gente foi até forçada a um isolamento, a gente se permitir estar com a gente. E viver isso é um presente. Estar comigo mesma. Beijo para você. Deixa seus comentários aqui para mim e compartilha, fazendo com que muito mais mulheres possam experimentar e ter essa experiência de ser muito mais livre.